Como uma instituição religiosa organizada por seres humanos imperfeitos, os membros da Igreja Católica Romana raramente viveram de acordo com os elevados padrões estabelecidos pelo Deus benevolente, cuja própria vontade ela afirma representar e fazer cumprir. Embora cada um dos piores papas da história pensasse estar o mais próximo possível da graça de Deus, eles estavam, na verdade, mais distantes dos ensinamentos éticos da Bíblia do que qualquer outro membro da sua instituição. Como os reis e rainhas da Europa medieval, os clérigos dissolviam a separação entre igreja e Estado, intrometendo-se no mundo temporal e na política como bem entendiam. Alguns papas se envolveram abertamente em relações sexuais, apesar de terem jurado permanecer celibatários. Outros foram movidos pela ganância e usaram sua influência para acumular quantidades profanas de riqueza. Alguns foram vingativos a ponto de literalmente perseguir seus oponentes até a sepultura. Como regra geral, os regimes desses papas se assemelhavam dos infames imperadores romanos Nero e Calígula. No vídeo de hoje, falaremos sobre os piores papas da história. Começamos a lista com Estevão VI, que governou de 896 a 897 e submeteu a Igreja Católica Romana ao que pode ser o episódio mais bizarro de toda a sua história. Após sua ascensão ao trono papal, Estevão colocou Formoso, seu predecessor, em julgamento por perjúrio. Até aí tudo bem, o problema é que Formoso já estava morto. Por ordem de Estevão, o cadáver em desintegração de Formoso foi exumado de sua tumba, vestido com as vestes papais e colocado em seu antigo trono. Enquanto Estevão lia as acusações de perjúrio, um diácono sacudiu o crânio do cadáver e proferiu respostas pré-escritas em seu lugar. Depois que seus restos mortais se declararam culpados das acusações, Formoso foi despido e vestido em trapos. 3 dedos foram cortados, aqueles que ele usava para oferecer bênçãos. E depois, seu corpo foi jogado no rio Tibre, o mesmo lugar onde os romanos costumavam jogar seus criminosos. Embora as histórias do chamado Sínodo do Cadáver tenham sido contadas com ar de insanidade de Calígula, muitos historiadores acreditam que realmente havia um método para a loucura de Estevão. O Papa tinha a intenção de impedir que Formoso se tornasse uma relíquia. Por meio das relíquias, os santos continuavam a ser membros da comunidade. Eram participantes do cotidiano das pessoas que os veneravam. Nesse sentido, eles ainda estavam vivos. Foi essa presença contínua que Estevão VI procurou negar a seu antecessor. A natureza pecadora do Sínodo do Cadáver não passou despercebida por aqueles a quem Estevão obrigou a participar. E muitos interpretaram um terremoto que ocorreu durante a procissão como sinal de desaprovação de Deus e um presságio da eventual queda de Estevão. João XII foi um dos papas mais depravados de todos e vinha de uma família de mentores maquiavélicos. Seu pai já havia governado Roma por meio de papas fantoches, enquanto sua avó se casou com vários conquistadores italianos para colocar herdeiros no Vaticano. Sua família era conhecida por sua astúcia. Mas João XII entraria para a história por seu apetite sexual. Incapaz e sem vontade de honrar os votos de celibato que acompanhavam sua posição, ele teria transformado o Vaticano em seu próprio bordel particular. Ao longo de seu mandato como Papa, João teve relações sexuais com centenas de mulheres, incluindo suas próprias irmãs. Segundo alguns historiadores, ele personificava a pornocracia papal do século X. Isso não quer dizer que a luxúria era o único pecado do qual João era culpado. O Papa também era conhecido por empregar sistemas de espólios, oferecendo títulos e promoções a indivíduos que prometiam ajudá-lo com suas crescentes dívidas de jogo. Como se isso não bastasse, João também fez alianças com governantes alemães para consolidar ainda mais seu governo. E mais de uma vez virou as costas para esses mesmos governantes quando eles desafiaram essa regra. Graças à sua deslealdade desenfreada, João foi deposto várias vezes. Sua morte ocorreu em 964, enquanto ele foi pego cometendo adultério. Os historiadores ainda discutem se ele morreu de derrame ou teve um encontro infeliz com um marido ou amante indignado. Tanto na vida quanto na morte, a reputação de João pairava sobre a Igreja Católica como uma nuvem negra. Otto o Grande, o Sacro Imperador Romano, disse que levaria um dia inteiro para listar todos os crimes de João. A separação entre Estado e Igreja foi um pilar fundamental das primeiras democracias modernas, mas muitos papas nessa lista tentaram desmantelar. Entretanto,
Nenhum estava mais envolvido em assuntos temporais do que Bonifácio VIII. Ao longo de seu reinado de 9 anos, Bonifácio, um ex-aluno e praticante do direito canônico, se intrometeu em inúmeros assuntos internacionais, aproveitando o poder de seu cargo para virar a maré de grandes conflitos como a Primeira Guerra de Independência Escocesa. Bonifácio considerava-se a mais alta autoridade sob Deus e fez grandes esforços para permanecer independente dos impérios da Europa. Quando em 1296 Felipe IV proibiu membros do clero de servir em seu governo, Bonifácio o excomungou da igreja. O mandato agitado de Bonifácio inspirou críticas intensas. O escritor Dante Alighieri achou por bem colocar o Papa no inferno. O crime que o levou até lá, no 8º círculo do inferno, foi a fraude, especificamente a simonia, ou seja, a compra e venda de privilégios eclesiásticos em troca de dinheiro ou serviços. Bonifácio acreditava que o Sacro Imperador Romano deveria sempre responder ao Papa, enquanto Dante acreditava que nenhuma posição deveria prevalecer sobre a outra. O fato de Dante ter julgado adequado condenar Bonifácio ao inferno quando o Papa ainda estava vivo e no poder mostra a extensão de sua impopularidade. Ao mesmo tempo, sua participação especial na Divina Comédia era menor das preocupações de Bonifácio. Depois de declarar a independência e superioridade do Vaticano sobre o Sacro Império Romano, o imperador acusou Bonifácio de simonia e sodomia antes de enviar seu capanga para capturá-lo. Quando seus captores exigiram sua abdicação, Bonifácio disse que preferia morrer. Ele então foi esbofeteado pelo chanceler francês encarregado das tropas. Depois disso, Bonifácio foi detido por 3 dias, durante os quais foi severamente espancado e quase executado. Depois seus captores o liberaram, mas ele ficou gravemente ferido e morreu pouco tempo depois. O Papa Alexandre VI era membro da família Borgia, e para chegar ao papado, ele simplesmente comprou o título subornando os cardeais. Por todo seu papado, ele desviou dinheiro para a família, vendeu posições eclesiásticas e mandou matar hereges para confiscar sua propriedade. Na imaginação popular, ainda hoje Borgia é sinônimo de libertinagem. A lenda mais infame do Papa é que ele teria cometido incesto com a própria filha. Mas foi também um grande patrono das artes e aceitou em Roma os judeus expulsos da Espanha em 1492. Se você quiser saber mais sobre esse Papa, tem vídeo sobre ele e de toda a família Borgia aqui no canal. E por último, nessa lista, está Giovanni de Médici, o Papa Leão X. Ele foi Papa de 1513 até 1521. Membro da poderosa família Médici da Itália, o Papa Leão X gostava das coisas boas da vida. Na inauguração de seu mandato, ele mandou pintar um menino de ouro e fazê-lo desfilar em Roma, anunciando uma nova era dourada. A criança morreu, mas a festa continuou de boa. Esse seria seu crime, a ostentação. Ele financiou algumas das obras de arte mais famosas da Renascença, mas seus grandes gastos levaram as finanças da igreja para o vermelho. Para ajudar a equilibrar as contas, ele dependia fortemente da venda de indulgências, que é repassar dinheiro para a igreja para comprar o perdão dos pecados, ou também tirar um parente morto do purgatório e até comprar um terreno no céu. Você deve se lembrar da aula de história que esse esquema de pagamento por penitência irritou muitos, incluindo Martinho Lutero, cujas 95 teses desencadearam a reforma protestante e diminuíram o poder da Igreja Católica. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!